Vencer o desamor, resumo do capítulo 8. Olga sai com um amigo e Álvaro a vê. Tadeu deseja pedir um novo dinossauro ao pai e Ariadna pede ao filho que pense em outras coisas. Ariadna explica que eles vão viver mais um tempinho na casa da avó e o menino se revolta. Ariadna afirma a Tadeu que eles serão muito felizes. Ariadna explica a Tadeu que Eduardo está longe, mas ela sempre o apoiará. No dia seguinte, Ariadna deixa Tadeu na escola e a professora conta à jornalista que os pais dos alunos e o diretor querem uma reunião com ela. Daphne revela à mãe que tem um pouco de dinheiro e Josefina a aconselha a viver com Bárbara, mas ela se nega. Daphne vê uma proposta de emprego no jornal e Josefina pede que lute pela casa. Gustavo faz ordens a Gemma e reclama quando ela fala que vai para a escola. Gustavo presenteia Gemma com um novo fone de ouvido. Gemma chora. Bárbara desabafa com o padre por seus problemas, que envolvem Ariadna e Joaquim, e ele a aconselha. O padre pergunta a Bárbara qual o seu pecado do passado, e a madame o pede que esqueça do assunto. Bárbara relembra que seu pai traiu sua mãe, e da relação nasceu Evita, e o padre defende a cozinheira. Bárbara deseja não ver Daphne novamente, afirmando que ela se encontraria com o próprio demônio caso a procurasse. Daphne reclama do salário de professora que oferecem, e Josefina consegue o contrato de uma advogado para a filha. Daphne deseja voltar para a cidade, mas ao mesmo tempo se distanciar dos sogros. Clara vê o celular do pai e Daphne continua investigando sobre a morte do marido. Álvaro escuta um áudio de Paulo que afirma que há um projeto que ele poderia trabalhar sem problemas. Álvaro agradece ao amigo. Ariadna pesquisa tratamentos para meninos autistas nos Estados Unidos e o pede que desligue a televisão. Ariadna vê no jornal um anúncio que aconselha as mulheres a não saírem sozinhas nas ruas. Eduardo manda uma mensagem para Ariadna e ela a lê para Tadeu. Eduardo desfruta com sua amante e se sente incomodado que Linda pague tudo, mas ela o tranquiliza. Eduardo recebe uma mensagem de Ariadna revelando que sente sua falta, mas não a responde. Bárbara tenta cobrar a pensão de Joaquim e reclama dos trâmites. O trabalhador afirma que ela não poderá obter a pensão do falecido, pois não está como beneficiária, a aconselhando que tenha paciência, pois os novos trâmites podem demorar meses. Romina sente pena de Daphne e Gael admite que Bárbara tem motivos para ter raiva dele, por ter lhe escondido a verdade. Romina aconselha Gael a apoiar Daphne e ele se compadece da camponesa. Romina insinua que teria ciúmes de Gael caso não soubesse que Daphne era sua irmã. Josefina deseja pedir a Silvestre que Daphne fique em sua casa mais alguns dias, mas a garota revela que pretende ir para uma pensão. Daphne lembra de Nestor. Daphne descobre que a senha de Nestor era Florzinha e consegue desbloquear o celular do falecido. Daphne escuta um áudio de Joaquim no celular de Nestor, desejando que ela brigue por sua parte da herança e o encarregando de protegê-la, admitindo que não confiava em Josefina, pois ela gastava todo o dinheiro que ele mandava para a filha. Álvaro invade o escritório de Olga e quase agride o empresário que está com ela, o acusando de ser seu amante. Paulo o detém. Olga briga com Álvaro e afirma que não tem mais nada com ele e se arrepende de algum dia ter tido. A doutora volta a se preocupar com Gemma e questiona Evita. Evita afirma que antes da escola a mulher deve servir o marido e a amiga de Gemma deseja que ela se prepare para o futuro. Evita celebra que Gemma tenha um marido que a mantenha, mas a profissional não concorda que as mulheres dependam dos pares, pedindo à cozinheira que se responsabilize pela filha e cuide dela. Daphne briga com a mãe por sua atitude e ela alega que a deu o que Daphne necessitava. Daphne lamenta que Josefina a tenha feito odiar seu pai quando afirmava que ele não a ajudava. Daphne acusa Josefina de ter usado seu dinheiro para sustentar toda a família. Daphne expulsa a mãe do quarto onde está hospedada e Josefina tenta se defender, mas a jovem fica irredutível. O diretor da escola revela que Ariadne está se encarregando do filho, mas vários pais de família se queixam de Tadeu. Ariadna tenta defender Tadeu, mas todos a criticam. Paulo chama a atenção de Álvaro por sua atitude. Álvaro acusa Olga de ser amante de Mani. Olga conta que o amigo é gay e seria o que lhe daria mais trabalho. Ariadna se entristece e intercede por Tadeu, revelando que o filho é especial. As mães de família desejam que Tadeu vá para uma escola com garotos de sua condição e Ariadna afirma que todos têm o mesmo direito, mas os insensíveis alegam que não há professores especializados na instituição e temem que subam a mensalidade.
Ariadna culpa os pais por não educarem os filhos e o diretor a pede que leve Tadeu à terapia, pois pode expulsá-lo do colégio caso ele não mude a atitude. Bárbara se recusa a falar com Gael e o jovem se defende. Gael tenta defender Daphne, mas a madame não quer saber da garota. Gael pede perdão a Bárbara. Daphne chega com um advogado na casa e Bárbara acusa Gael de ser o responsável da situação. Bárbara critica a presença do advogado, que revela que Daphne foi exigir o que é dela por direito. Daphne alega ter necessidade e Bárbara acusa de bandida. O advogado ameaça processar Bárbara caso não cumpra com a lei. Eduardo pede a Linda que vá para o quarto, prometendo que logo a alcança. Ariadna liga para Eduardo. Eduardo briga com Ariadna por ligar demais e ela conta sobre os problemas de Tadeu. Eduardo não se importa e afirma que Tadeu só precisa da atenção da mãe. Ariadna revela que as terapias custam caro e lhe pede apoio financeiro, mas ele a dispensa. Daphne consegue entrar na casa e o advogado a aconselha. Bárbara se envergonha por Daphne usar os filhos para causar pena. Bárbara critica Daphne para Gael. Santiago tem febre novamente e Bárbara quase se comove. Gael conta a Daphne que a mãe é boa, mas não consegue aceitar a traição. Gael ajuda Daphne. Ariadna promete a Tadeu que Eduardo voltará. Ariadna entra no quarto e Daphne pede silêncio, pois o bebê está dormindo. Ariadna apresenta Daphne para Tadeu e explica sua situação. Daphne se desculpa com Ariadna, mas a jornalista pede que também se coloque em sua situação, pois mudanças para Tadeu são difíceis e a camponesa se instalou no quarto que era dele. Ambas revelam que não estão na casa por vontade própria e planejam ter uma relação de respeito. Tadeu reclama por sua cama. Gustavo briga com Gemma por insistir em estudar e a agarra. Gustavo pede que Gemma faça suas vontades, caso queira seu apoio. Evita fala sobre os problemas familiares com Gemma e nota que a filha está triste. Gemma chora e confessa que Gustavo a obriga a ter relações. Evita se sente mal pelo estado da filha, que alega se sentir suja e como um lixo. Álvaro prepara o café da manhã para Paulo por lhe apoiar e Paulo revela que admira o amigo. Paulo não tem tempo e sai. Gemma conta toda a sua situação para Evita, que sugere que ela pode estar exagerando por nunca ter estado com ninguém. Evita conta a Gemma que as mulheres sempre devem ceder e ter relações na hora que os homens desejam. Gemma não concorda, mas Evita alega que ela irá se acostumar. Gemma pede a Evita que não a toque. O celular de Paulo toca e Álvaro o atende. O próprio Paulo fica aliviado, pois ligou por pensar que tinha perdido o celular na rua, se dando conta que o esqueceu em casa. Na gaveta de Paulo, Álvaro vê os mesmos preservativos que encontrou na casa de Olga e o brinco que ela perdeu. Álvaro suspeita que Paulo e Olga são amantes. Clara sente vontade de fazer xixi e Daphne a manda sozinha ao banheiro. Daphne olha para a foto de Nestor e o pergunta se fez bem em ficar na casa e, apesar de criticar Bárbara, admite que a madrasta não é violenta. Daphne afirma ao marido que fará justiça por sua morte. Bárbara pergunta se o bebê melhorou e Daphne alega que ele está melhor. Bárbara pega as malas de Daphne e as carrega, pretendendo expulsá-la de sua casa. Ariadna sai do supermercado e o homem misterioso a observa de perto. Ele joga Ariadna no carro e a rende, deixando a mãe de Tadeu desesperada.